Eu quero liberar uma palavra sobre duas pessoas específicas agora que Deus falou comigo. E uma é quem vai pregar e a outra é quem vai pintar, que está passando ali atrás. Por quê? Porque nós vamos ter agora o pastor Washington, vamos recebê-lo com a salva de palmas? Pode vir, Washington. E ali junto com ele, todo estiloso, do bigodinho pontudo, nós temos um artista famoso, Rafael Journier, e ele vai... Pode ser. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para os dois. Para os dois. O Journier, artista famoso, e quando eu falo assim, você pode pôr crédito, as coisas dele é caro, depois que morrer fica mais caro ainda. E eu ganhei uma caneca dele do Júlio, eu não estou esperando que você morra não, tá lá. Mas é uma caneca toda estilizada, pintada à mão com certificado de autenticidade. Isso daí num leilão, depois de uns anos, meu Deus do céu. Mas Deus falou algo comigo a respeito de vocês dois. Vocês estão aqui como parceiros agora aqui no palco, porque você vai pregar, você vai pintar, para artisticamente replicar a mensagem. Mas eu vou começar com você. Deus falou algo para mim. Você vai subir ainda em muitos outros palcos, mas não é para pintar, é para testemunhar. Por causa daquilo que Deus está fazendo, já fez muito até aqui, né? Já fez muito. Esses dias até na TV eu vi você. Entrou num prédio em chamas, salvou uma mulher que ia morrer lá. O cara é herói, mano. Quase dos Vingadores. Mas eu quero te falar, querido. Começa a escrever seu testemunho, para você não correr o risco de esquecer de nada. Porque Deus já fez muita coisa. Mas é importante, eu estou falando sério, é importante você registrar. Vai escrevendo, porque tem coisa demais ainda para Deus fazer. Deus vai te tornar muito famoso através das artes, mas o que mais vai encantar as pessoas vai ser o que você fala. O que você pinta vai, meu Deus, maravilhoso. Mas o que você fala vai encher o coração delas de uma forma extraordinária. Amém? Aleluia. E do Washington, senti uma palavra também a respeito dele, e que tem a ver com muita gente aqui. Eu vou expor uma particularidade. Se ele ficar chateado, como diz o outro, põe na conta do amor. Não vai ficar não, em nome de Jesus. Tem crédito com ele. Mas numa ocasião ele estava debaixo de muita pressão natural, por causa da posição que ele ocupa, né, no governo, contratos multimilionários, pressão de fornecedor, de licitação. E ele, debaixo de toda essa pressão, eu fui encontrar com ele e eu percebi assim, não era o mesmo Washington. O assunto não era os que normalmente a gente conversava, né? A feição não era a mesma. A esposa dele estava lá e a minha também, no restaurante, onde que era? Algum restaurante lá de Cuiabá. E ele estava lá o tempo todo, debaixo dessa luta, e falando da luta, da pressão. Estava até caindo cabelo, você viu, sobrou ainda um pouquinho. Eu entendo isso. Mas Deus falou algo para mim, falei para ele naquela hora, e eu vi que o ambiente mudou na hora no jantar, na hora. Na hora que eu falei isso, mudou, melhorou. Aí agora nós ainda vamos dar conta de comer. Porque estava ruim, irmãos. Quem tem estava tenso. Só que, orando por esse seminário, né, e antes dele pregar, eu pedindo para Deus uma palavra para falar para ele. E essa palavra se aplica para você também. Porque o que eu falei para ele naquele jantar, aquele dia usado por Deus, é que as pressões naturais não produzem recompensa no céu. Você tem que ter um olhar espiritual. O que isso tem a ver no mundo espiritual? Isso vai produzir uma recompensa para você receber diante de Deus naquele dia. E eu sinto no meu espírito, Deus permitiu essa circunstância com ele, claro, para que um testemunho, né, fluísse, mas também porque tem muita gente aqui que está debaixo de pressão desse jeito, caindo cabelo, dando angústia, ansiedade, preocupação, insônia, ele não estava com tudo isso não, eu estou piorando a coisa para alguns, mas ele estava melhorinho, um pouquinho. Mas eu quero te falar, abre o coração para o que Deus vai fazer através da vida dele aqui agora. Por quê? Porque Deus permitiu aquelas circunstâncias, é assim como eu falei para o Doutor, e toda aquela pressão foi canalizada para liberar poder. Nós estamos fazendo o seminário dos empreendedores radicais, eu vou lá de novo em Cuiabá pela sexta vez, e eu quero declarar e profetizar.
Falei isso ontem na reunião de representantes. Mas aquele estádio da Copa foi criado por causa da igreja. Porque eu nem sei qual que é o time que tem para jogar bola lá, ué. Cuiabá é o nome do time. Nunca vi jogar, aleluia. Não estou ofendendo ninguém não, os torcedores dele. Mas fizeram um estádio, teve jogo da Copa lá. Virou um elefante branco, está parado lá. Mas a igreja vai usar. Vocês vão fazer muitos eventos como igreja. Videira de Cuiabá vai reunir naquele estádio. Palavra para você também, porque você vai pregar lá nesse dia. Vocês vão pregar lá. Só que o que Deus me falou especificamente através de você é o projeto. Começa a fazer o projeto, porque vai ser muito caro. É um evento de milhões. E Deus vai usar você para levantar esse recurso. Da mesma unção que Ele te deu para fazer os projetos do governo, levantar recursos, inovar, e você lidar com esses bilhões que você lida de orçamento, Deus vai colocar um orçamento celestial na sua mão para você administrar, para fazer os eventos, para alcançar pessoas. E começa a organizar já. Já vai lá, reúne, vê quanto que custa o estádio, já vê palco, LED, iluminação, som, porque Deus vai te dar o projeto. E a Videira Cuiabá vai fazer um evento no estádio. Eu desconfio que o Ricardo Landim vai estar lá também, porque tem a ver com os radicais livres. E aí, do mesmo jeito que foi com ele, vai ser com você. Você passou pressão, Deus canalizou, virou poder, e você vai se envolver com projetos grandiosos para alcançar pessoas. Amém? Estende as mãos para cá, vamos orar pelos dois. Pai, nós abençoamos o Washington e o Jonier. Declaramos sobre eles favor multiplicado. Favor, é isso que está sobre a vida deles. Favor, graça, favor imerecido, para testemunhar as riquezas do alto que o Senhor tem confiado nas mãos deles. Libera poder, libera unção, libera alegria, libera sensibilidade no espírito. Traz à memória os feitos do Senhor, que eles registrem tudo, para não se esquecerem, porque os testemunhos, as histórias vão encorajar, alcançar e abençoar muita gente, em nome de Jesus. Aleluia. Dá mais uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus e meus irmãos amados. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Cadê os irmãos de Mato Grosso? Dá um aleluia bem forte aí. Eita, poder de Deus. Eu tô muito feliz. Você sabe, é o 7º ano que eu estou aqui. E aqui o Senhor liberou uma unção sobre a minha vida em um seminário como este. Mudou completamente a minha história, a minha vida. Eu tenho caminhado junto com os meus pastores, pastor Christian, pastor Alexandro, que é o meu pastor direto, o próprio pastor Rafael. E quando eu entrei na Videira, 12 anos atrás, a primeira célula na minha casa, porque eu queria uma célula, eu entendi o valor que era uma célula, eu não tinha uma área para fazer a célula, então o pastor topou, a gente fez a primeira célula embaixo de um pé de limão, e a gente colocou uma lâmpada ali para iluminar, e eu também não tinha as cadeiras necessárias para fazer a célula. O pastor falou, não, pode deixar que eu resolvo. Eu saí na rua, peguei uns tocos de manga que eu achei, coloquei, mais as 4 cadeiras que eu tinha, e os irmãos chegou uma multidão de irmãos da primeira célula, me senti muito amado. Eles trouxeram as cadeiras, foi a primeira célula. Essa casa que eu morava era uma casa que tinha apenas um quarto, foi feito com resto de material de construção, então era uma casa, parecia aquelas montagens de piso, sabe? Um piso de um tipo, o piso de outro, piso de outro, piso de outro. Mas eu estava empolgado. Eu sabia que Deus tinha um novo tempo para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família. E Deus mudou completamente a minha história. Mudou completamente. Me prosperou de uma maneira tão sobrenatural. Eu tenho desfrutado de coisas tão preciosas no Senhor. E tudo isso é fruto da graça de Deus e da mensagem que nós recebemos aqui. A palavra de Deus, ela tem o poder para mudar completamente a nossa vida, a nossa mentalidade, a nossa situação, restaurar o nosso casamento. E é sobre essa mensagem, essa palavra que eu venho falar com vocês. Eu venho compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado há anos no meu coração, e eu tenho vivido o sobrenatural de Deus em todas as áreas da minha vida. E o tema dessa mensagem é sobre essas riquezas que Deus tem para nós. Por isso eu coloquei o nome de como acessar as riquezas do alto. Fala assim, levanta sua mão assim para o céu, fala assim, eu quero acessar as riquezas que o meu Pai tem separado para mim. Amém? Então,
antes de começar a mensagem aqui, eu quero aproveitar o tempo para falar primeiro do livro do pastor Alexandre Dotto. É o livro que tem os princípios que você aprendeu ontem. Um dos princípios ele ensinou aqui, ministrou aqui, e nesse livro tem 40 princípios de prosperidade. Eu garanto para você, eu ando com ele há 9 anos, e é um privilégio ouvir e ver, assistir esses princípios na prática. Isso vai prosperar muito você. Então, tem disponível ali no nosso balcão esse livro. Não vai embora sem levar esse livro aqui, 40 princípios de prosperidade. Não são experiências pessoais, é a palavra de Deus sendo ministrada aqui, amém? Esse livro, o Senhor me deu a graça de compilar as revelações que eu tive durante esses 12 anos. São mais de 2.300 versículos na Bíblia falando sobre posse, propriedades, e eu criei esse livro aqui inspirado pelo Espírito Santo. São 12 dias que você vai dedicar 1 hora por dia para orar, confessar a palavra, estudar o que a palavra de Deus diz a respeito de você, da sua prosperidade, da sua posição em Deus. E em 12 dias você só me manda o testemunho. Eu tenho testemunhos do Japão, Dubai, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Bolívia, Paraguai, e o Brasil praticamente inteiro. Tem irmãos que me mandam cartas falando para mim, Senhor, o pastor, Deus simplesmente desbloqueou, mudou minha mentalidade, as coisas estão fluindo da minha vida, eu estou prosperando de uma maneira sobrenatural. Então, depois você pode acessar esse livro e também ser abençoado por ele. Então, também estão ali na nosso balcão. Bom, eu quero pedir a graça de Deus para falar o que o Senhor quer falar, né? Não atrapalhar o que o Senhor quer dizer. E eu tenho estudado, o Senhor tem me ensinado muito com respeito às crenças erradas que existem dentro da igreja. Dentro da igreja dos irmãos, os irmãos foram afetados por um movimento que aconteceu há muitos anos e ainda está muito presente dentro da igreja, chamada teologia da pobreza. Eu viajei para São Paulo semana passada e eu fui ao lado de uma senhora e ela era uma ex-freira. E eu aproveitei, sou muito curioso, falei, como que funciona para se tornar uma freira? E algo que me chamou a atenção é que ela falou assim, olha, eu fiz 2 votos importantes, 3 votos, né? Um voto de obediência, eu fiz um voto de castidade, de celibato, perdão, e eu fiz um voto de pobreza. Isso me chamou a atenção. Eu falei, como funciona esse voto de pobreza? Ela falou assim, eu não poderia ter nada, nenhum patrimônio no meu nome, eu não poderia ter bem algum, eu vivia apenas pelo sustento da igreja, uma vida simples, como Jesus viveu. Aí, para tudo. Aí ela falou assim que ela não deu conta, ela saiu, né? Hoje ela mora em Nova York, estava indo embora, é casada, e ela abandonou o ministério, e isso me chamou muita atenção, porque a teologia da pobreza, ela surgiu no século, na Idade Média, e onde havia muita desigualdade social e econômica. Se você estudar um pouco sobre a origem da teologia da pobreza, do voto de pobreza, vem num contexto onde pouquíssimas pessoas tinham acesso a uma vida farta, abastada, abundante, e a grande maioria da sociedade, ela vivia uma vida de muita escassez. Mas não é escassez no nível que muitas vezes a gente vê os irmãos viverem, não, era um nível de escassez realmente de precariedade. Então foi muito oportuno naquela época para a igreja, que também constituía juntamente o poder com o poder político, propagar uma narrativa, uma mensagem, na qual era necessário que as pessoas se acomodassem a uma vida simples, uma vida destituída de vaidade e uma vida destituída de bens materiais, porque isso fazia com que a população ficasse calma e não se rebelasse contra o sistema político da época. Então foi uma mensagem muito forte nessa época. E nessa época que surge o voto de pobreza, muitos sacerdotes passaram a fazer esses votos, a igreja adotou isso como uma prática. O problema é que isso foi se propagando de geração em geração. E dentro da igreja, muitos irmãos acreditam piamente que Jesus, ele era pobre. E ele viveu uma vida de pobreza. E pautado nessa convicção, os irmãos falam, para que eu vou querer mais?
Para que eu vou avançar? Está tão bom, o Senhor Jesus era tão simples, eu vou viver uma vida de simplicidade. Mas as pessoas confundem simplicidade, humildade com pobreza, são coisas diferentes. Como estão entendendo o que eu estou falando? É pautado nisso que algumas mentalidades e algumas falas, elas surgem na nossa casa, dentro da nossa família, do tipo, ele é rico porque passa as pessoas para trás, é ganancioso, ele é rico mas perdeu o coração, do que adianta ser rico e ser orgulhoso? E a gente se torna refratário a pessoas que têm dinheiro, e se torna refratário ao próprio recurso que o Senhor quer nos liberar. Então, se você pensa dessa maneira, você vai ter um problema na sua vida. Então preste atenção, eu quero te fazer uma pergunta e eu vou explorar isso na minha palavra aqui agora, biblicamente, eu vou te mostrar isso. Pode passar aí o slide aí, por favor. Jesus era pobre? O que você acha? Seja sincero. O que é pobreza? Segundo a Bíblia, nós pastores, nós nunca vamos dar um conceito que não está na palavra. Segundo a Bíblia, a palavra grega para pobreza significa ser alguém destituído de abundância e de riquezas materiais. Então, uma vida de pobreza é uma vida destituída de bens materiais, destituída de riquezas. Então, se Jesus era pobre durante toda a vida, nós temos que achar uma evidência bíblica. Nós vamos estudar isso agora em nome do Senhor Jesus. Amém? O Rafael Joner, como que está aí? Então, para um pouquinho, tá? Amém. Feche os seus olhos agora. Fala assim: Senhor Jesus, eu quero ter revelação da verdade. Fala ao meu coração. Eu quero ter os meus olhos espirituais abertos para aquilo que o Senhor quer falar. Se há alguma crença errada na minha mente, no meu coração, então em nome de Jesus vai ser retirada hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então quero explorar algumas ocasiões na palavra de Deus que demonstram uma mentalidade em Cristo, que é uma mentalidade de abundância e uma consciência de provisão plena, e não uma consciência de escassez e de pobreza. Tem muitas outras evidências, não dá tempo de eu trabalhar todas elas aqui, mas eu quero fazer um estudo aqui rápido, no tempo que eu tenho, de algumas passagens. Eu quero dar as referências, nem todas eu vou ler, porque meu tempo aqui não dá para eu ler. Eu gosto de ler cada versículo, e aí você vai checar tudo isso que eu estou falando na tua Bíblia depois, mas eu quero ter liberdade aqui de discorrer acerca dessas passagens. Primeira passagem que eu quero compartilhar com vocês, respondendo se Jesus era pobre, ou tinha uma mentalidade pobre, escassa ou não, é uma passagem onde Jesus, ele vai para o deserto, e muitas pessoas seguem ele. Segundo a Bíblia, tinha 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Então, facilmente ali tinham 10.000 pessoas, e as pessoas estavam num ambiente desértico, um deserto. E a hora foi avançando e Jesus foi ministrando, Jesus foi pregando. E naquele momento, os discípulos começaram a perceber que um problema estava colocado ali. Qual que era o problema? O lanche da célula. Falou assim: hoje a célula bombou, que benção. Aí o anfitrião chegou junto com o líder da célula: a célula está poderosa hoje, 50 pessoas, nem tem lugar para sentar, todo mundo em pé, que avivamento. Aí nessa hora os irmãos tiram foto para mandar para o pastor, sempre, aí tira foto, pá. O dia que vai 2, ninguém tira foto, né? Aí manda para postar e tudo mais. Aí o anfitrião chega assim: só tem um problema, nós fizemos um lanche só para 10, agora tem 50. É mais ou menos essa situação. A Bíblia diz que os 12 apóstolos, eles chegaram até Jesus. Eu fico imaginando a cena. Eles devem ter pensado assim: irmãos, o que nós vamos fazer para dar comida para todo esse povo agora? Porque isso quer dizer que havia uma prática de dar comida para o povo, havia uma prática de dar, senão eles não estavam preocupados com isso. Então havia recursos contínuos para dar comida para as pessoas. Amém? Isso é uma evidência de riqueza. Mas vamos lá. Aí eles pegam, se juntam, e aí um fala para o outro: vai lá, fala com Jesus lá, para dispensar o pessoal, para eles ir embora, porque a gente só tem aqui 5 pães, 2 peixinhos aqui, dá para nós 12 comer aqui, mais o mestre, a gente dá um peixe inteiro para ele para honrar.
E aí o resto fica para nós, come nós, está tudo certo, senão nós vamos passar fome hoje. E hoje eu estou com fome. E Pedro falou: eu estou brocado. Então vai lá você, Pedro, que você é língua solta mesmo, fala você. Aí Pedro fala para João: não, João, vai lá, você encosta a cabeça no peito dele, aí você vai com jeitinho e fala. Eu sei que ninguém quis falar. Aí o que eles fizeram? Os 12 deram as mãos assim e foram juntos falar: Senhor, porque se levar a bordoada já leva todo mundo junto. Senhor, despede a multidão, é muita gente. Despede ele para eles acharem lugares para eles dormirem e para eles acharem lugares para comerem. E aí o que o mestre fala? O que Jesus fala? Olha a consciência deles. A consciência deles é de escassez, vai faltar. O que Jesus fala para ele? Dá de comer para eles, dá comida para eles. Então eles olham para o outro assim e falam assim: ele não deve estar falando sério, como que nós vamos dar comida para ele? Mas Senhor, nós não temos como dar comida para todas essas pessoas, a não ser, olha só o que eles falam: a não ser que nós formos comprar. Ou seja, tinha dinheiro, sim ou não? Pobre não tem dinheiro para dar lanche para 10 mil pessoas, você concorda? Tinha dinheiro. Você sabia que Jesus tinha uma tesouraria? Tinha um irmão que era tesoureiro, que era Judas. Já viu o pobre ter um tesoureiro? Já viu? Fala com o pobre assim: você não vai me pagar não, irmão? Não, fala com o meu tesoureiro, vou ver no meu cofre. Pobre não tem cofre, irmão. Uma vez assaltaram lá em casa, 4 assaltantes, bem quando eu entrei na videira. Quando eu entrei lá, um falou para o outro: cadê o cofre? Acha o cofre, acha o cofre. Eu segurei para não rir. É verdade. A minha esposa está aqui, a testemunha. Eu fiquei segurando para não rir. Aí o outro falou assim: ei, entramos na casa errada. Aí por quê? Tem um videocassete na casa dele. Aí o outro falou: e a televisão é de tubo? Realmente não tinha nada. Eles entraram, 4 assaltantes. É porque no fundo tinha uma mansão. Eles acharam que era o acesso para a mansão. Caíram do cavalo. Pobre não tem cofre, irmãos. Pode procurar, não tem. Pobre não tem tesoureiro. Jesus tinha tesoureiro, Jesus tinha recurso, se quisesse usar o recurso para pagar. Aí, o que acontece? Ele falou: o que vocês têm? E Jesus estava pedindo uma oferta para eles. Aí doeu o coração. Poxa, falei para você que nós ia passar fome hoje. Só tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Ele: então traz aqui, vou ensinar algo para vocês. Aí ele pega o que eles tinham, o pouco que eles tinham, ele olha para os céus e abençoa, fala: Senhor, está abençoado esse recurso que o Senhor me deu. E aí manda todo mundo se assentar, porque quando as pessoas se assentam, elas entram no descanso, e só no descanso nós podemos receber a provisão de Deus. Aleluia. Senta todo mundo, agora vocês vão ver, eu vou trabalhar, vou multiplicar. E ele começa a repartir os pães, os peixes, e eles comeram. Tinham lá que comia tanto. E aí ele falou assim: posso comer mais um? Pode comer mais um. Pode comer mais um? Pode comer mais um. E a Bíblia diz que eles comeram até si. Não teve miséria. Não teve esse negócio assim: não, põe só um pouquinho para ele porque vai faltar. Não, pode deixar todo mundo comer até si fartarem. Todo mundo comeu, multiplicou. A consciência da provisão. Isso é ser pobre, irmãos? Não, responde para mim: isso é ser pobre, irmãos? Você consegue fazer um lanche na sua casa para 10 mil pessoas? Isso para mim não é ser pobre e nem ser desprovido de abundância. Agora no final ele falou: deixa eu ensinar algo para vocês. Vão lá e junta só o resto que sobrou da oferta de vocês. Quantos apóstolos que ofertaram? 12, fala 12. Aí eles juntaram. Quantos cestos cheios de pães sobraram? Por quê? Deus estava mostrando para eles: nunca vocês vão perder quando vocês tiverem consciência de abundância e provisão. Sempre que eu pedir para você dar algo, para você ofertar, você vai multiplicar. Isso não é ser pobre, isso é ter abundância. Você sabe, uma vez a gente fazia um encontro com Deus e algo me ofendeu muito, porque o irmão da cozinha, ele fez a comida contadinha. E aí os encontristas estavam indo lá e os irmãos estavam regrando a comida, tipo assim, põe só um pouquinho. E tem aqueles irmãos que ele come um pouco mais, você sabe? Aí, quando chegar aqueles irmãos lá, ele fica endemoniado. Aí o irmão colocou só um pedacinho de carne assim.
O irmão na hora achou caveira, já incorporou, né? Mas só isso, essa miséria de comida. Eu venho aqui no encontro para passar fome. E você sabe, aquilo me ofendeu, porque eu falei assim, nossa, nós servimos um Deus de abundância, a palavra aqui é de abundância, por que não vamos regrar comida no encontro? E nós chamamos os irmãos, eu falei, irmãos, o próximo encontro, Deus falou algo para mim, nós temos consciência de provisão, só que a minha rede na época não tinha recurso algum. E eu falei assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um encontro a R$10. Aí eles, amém pastor, mas como que vai vir esse dinheiro? Eu falei, vamos fazer sim ou não? Aí eles, vamos embora fazer. E o seguinte, nesse encontro nós vamos fazer um churrasco. Aí eles, amém. Aí os irmãos, amém, glória a Deus, churrasco, amém. Falei, que benção. E eu falei, vai ser só de picanha. Aí eles, só de picanha, pastor? O irmão já chegou assim, tem um irmão lá que chama de Digão, ele é churrasqueiro, ele é bem gordinho assim, churrasqueiro. Ele chegou assim, põe um pouco de capa de contrafilé no meio, pastor. Para render. A carne é boa também. Falei, está repreendido, vai ser só picanha. E eu lembro esse primeiro mover foi baseado nessa passagem aqui. E nós fizemos uma feijoada, eu falei, todo mundo vai ofertar. Fiz uma lista de compras, e aí todo mundo foi ofertando todos os ingredientes. Aí tinha uma irmã lá que ela falou assim, eu não vou ofertar, não tenho nada para ofertar, pastor. Eu falei, você não tem um pacote de sal na sua casa? Não, pacote de sal tem. Você não tem uma cebolinha, irmã? Não, isso eu tenho. Eu falei, então você tem algo para ofertar, ué. Olha sua mente de escassez. E depois a irmã foi lá e pegou o pacote de sal e ofertou. Amém? A mente de escassez, está repreendida em nome de Jesus, porque vai faltar o sal dela, coitada. Não, ela está multiplicando em nome do Senhor Jesus. Nós levantamos os recursos todos, nós fizemos um churrasco de picanha, encontro R$10, lotou o encontro, picanha. Só tive um problema lá, na hora do amor de Deus, os irmãos, em vez de estar lá no amor de Deus, estava todo mundo tirando selfie com a churrasqueira de picanha, filmaram assim, mas fizeram de tijolo, picanha. E eu vou te falar, hoje os nossos encontros com Deus lá, a gente assa 160 quilos de carne, todo encontro com Deus, de peixe, de filé de tilápia que os irmãos ofertam, nós fazemos 100 quilos de tilápia no almoço, só do filé da tilápia Deus nos deu, só de fogos, irmãos, que a gente gasta, um dos irmãos oferta lá, é R$2.500 de fogos no encontro com Deus. Isso é provisão de Deus. Quantos podem dar um amém? Falei para o irmão, só falta escrever Jesus nos fogos, Jesus. Por quê? Porque nós tomamos uma decisão de viver debaixo de provisão. Agora preste atenção em outra passagem. Passagem do perfume. Quem gosta de perfume aqui? Meu Deus, o tempo voa aqui, cara. Jesus capacita. Deixa eu abrir um texto para você aqui. Tem uma outra passagem muito interessante. Está no livro de João, capítulo 12, versículo 1 ao 8, que Jesus vai na casa de Lázaro, Marta está servindo como sempre, e aí acontece algo poderoso nessa passagem. Maria pega um perfume que custa 300 denários, se você fizer a conta, pergunta para o chat GPT, ele vai te responder, quantos que daria 100 denários nos dias atuais. Ele vai falar, um denário era um dia de trabalho de um trabalhador na época, 300 dias, um ano 365 dias, o salário de um ano. Então o perfume que foi usado nessa passagem, ele tinha um valor, se fosse hoje, de R$16.000. R$16.000. Quantos aqui já usaram um perfume de R$16.000? Não fica acusado não, irmãos, levanta a mão, só para saber onde eu vou almoçar. Bem, pouquíssimos, né? Jesus usou. E é interessante nessa passagem que havia vários personagens ali, mas um deles era Judas Iscariotes. E quando aquele perfume começou a ser derramado nos pés de Jesus, ele quase entrou teve um ataque epilético na hora, assim, quase. Por quê? 300 denários. Um ano de trabalho, quanto dinheiro está sendo lançado nos pés de Jesus. Olha a medo de escassez. Aí o que Judas fala para Jesus?
na passagem. Você parou para prestar atenção? O que ele fala? Para que esse desperdício? Um perfume tão caro desse. Eu estou falando na linguajar atual, para você entender. Um perfume tão caro desse, desperdiçado aos pés de Jesus. Nós podíamos vender tudo isso e dar para os pobres, fazer assistência aos pobres. A Bíblia diz que ele falava isso não porque ele estava compadecido dos pobres, porque ele tirava dinheiro da bolsa. E ele que cuidava da bolsa, ele roubava, o coração dele era preso no dinheiro, ele tinha uma mentalidade de pobreza e de escassez. O que você faria se o seu pastor chegasse de Jaguar lá no prédio da sua igreja? Uns 20% deu aleluia, o resto tem que repreender a inveja no coração. Fala assim, está repreendida a inveja, fala, em nome de Jesus. Sabe que isso aconteceu lá em Cuiabá? Nosso pastor chegou de Mercedes, depois chegou de Jaguar, glória a Deus. E alguns irmãos celebram, que bênção, um perfume de 16 mil lançado no mestre, é muita honra, é muito favor, é muita abundância, glória a Deus, nós estamos debaixo de uma mentalidade de provisão. Outros irmãos falam, quase endemonia na hora. Eu gosto muito do meu pastor, mas o veneno já corre. Será que ele precisava andar de Hand Rover? Eu acho que esse irmão só está querendo aparecer. Aí começa, porque tantas necessidades na igreja, tantos pobres aqui na videira, um instituto precisando de cesta básica, e o irmão andando de Hand Rover. Está errado. Você percebe a mentalidade de Judas aqui? O que Jesus respondeu? Jesus respondeu para ele, ei, presta atenção aqui, olha para mim, você que pensou assim um dia, você já está perdoado, amém? Mas presta atenção, sabe o que Jesus falou? Ele falou assim, os pobres, não eu, os pobres, eles vocês sempre vão ter aqui. Não é vontade de Deus, está no livro de Deuteronômio isso, mas ele não disse assim, nós pobres, sempre estaremos aqui com vocês, não. Ele não se incluiu na categoria de pobre, ele falou assim, os pobres, sempre vocês terão com vocês, mas a mim não, ela está me honrando. Isso não é uma esmola, isso é uma oferta de honra, e quem honra será honrado por mim. Aleluia! Sabe, eu louvo a Deus porque eu aprendi esse princípio chamado honra. É um dos maiores princípios de prosperidade que você pode praticar. Você não honra porque você tem compaixão, dó, porque o irmão precisa. Se eu pensasse assim, nunca eu ofertaria na vida do meu pastor, nunca. Porque eu falo assim, ele não precisaria disso. Eu não oferto na vida dele, dos meus pastores, do pastor Rafael e todos os outros. Eu não abençoo a vida deles, eu não sirvo a vida deles porque eles precisam. Eu sirvo porque Deus constituiu eles como autoridade sobre a minha vida. E a unção que está na vida deles, quando eu honro, eu recebo. E eu sou um bom repositório para fluir a unção. Várias unções de homens de Deus, eu flui na minha vida porque eu decidi andar debaixo desse princípio, chamado honra. Como estão entendendo? Diga amém. Então, irmãos, a segunda evidência, Jesus falou que não era pobre, Ele falou, acredita em mim, se um pobre ganhar um perfume de 16 mil reais, o que ele pensa? Eu entendo de pobre, eu entendo, eu sei exatamente como o pobre pensa. Eu sei, eu vim de uma história assim, eu estou no processo de libertação ainda, é verdade. Sabe o que o pobre pensa se ele ganhar um perfume de 16 mil reais? Primeira coisa, quando falar que é 16 mil reais, ele faz assim, 16 mil reais. Sabe o que ele pensa? Eu vou trocar no Celta. É assim que ele pensa. Pobre não usa perfume de 16 mil reais. E se ele usar, ele vai pôr na casa, igual minha mãe tinha umas taças lá, ela ganhou de casamento 25 anos, nós nunca bebemos nada naquela taça. Ficava lá, a taça lá, ia ficar lá, ia ter um altar para o perfume lá na casa dele. Quando o irmão usasse, tinha que ser assim, chama toda a família,
chama todo mundo, chama todos os primos. O dia que está todo mundo, ó, eu vou fazer rapidinho, R$1.000 aqui, tá? Todo mundo entra embaixo. A benção. Mas Jesus falou assim: derrama no meu pé, derrama tudo agora, porque eu tenho provisão plena. Preste atenção, meu Jesus amado. Última passagem, quero falar. Irmãos, pinta essa cena, entendeu, Dioner? Pinta essa cena. Pedro resolve montar um negócio de pesca, uma empresa de pesca. Pedro, aí ele chama 2 sócios, né? Tiago e João. Vamos abrir uma sociedade. E eles se tornaram sócios. Então eles começaram pequeno. Eles começaram com 2 barcos. E eles já tinham funcionários. O texto diz que já tinha ali companheiros com eles, pessoas que não eram sócios, eram outras pessoas. E aí eles começaram empolgados: nós vamos bombar. Porque nós entendemos de pesca, nós temos qualificação, nós pescamos desde criança, nós crescemos aqui, nós conhecemos o mercado, não tem como dar errado o nosso negócio, vamos começar o negócio. E Pedro, preste atenção, Pedro já conhecia Jesus. Pedro, um tempo atrás dessa ocasião da multiplicação dos peixes, Jesus tinha ido na casa de Pedro. O texto fala que ele foi lá e fez algo que demorou para Pedro perdoar. Você sabe por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Quem sabe? É porque ele curou a sogra dele aquele dia. Sogra, te amo. É brincadeira. Mas Pedro tinha assistido Jesus curar a sogra dele. A Bíblia fala que foi um mover. Quando Jesus foi lá na casa de Pedro, irmãos, foi um mover. As pessoas iam lá, começaram a ser curadas. Foi um avivamento na casa de Pedro. Pedro sabia quem era Jesus. Se fosse nosso meio, ele seria pelo menos um anfitrião de célula, porque Jesus ia na casa dele. Jesus podia usar a empresa dele. Jesus podia orar lá no barco dele. Ou seja, Pedro estava envolvido com a obra em algum nível. Ele tinha algum nível de entendimento de quem era Jesus. Você consegue entender isso? Mas um dia algo aconteceu. Teve uma pescaria, uma noite, e eles pescaram a noite toda, e eles não pegaram um peixe sequer. Só tem um problema, irmãos. Quem pesca sabe o que eu estou falando. Eu sou pescador, eu entendo o que eu estou falando aqui para vocês. Peixe é o seguinte: quando não é o dia de pegar o peixe, não é a época ou não é o dia, não adianta. Você pode pôr a isca que você quiser, mudar o ponto, você não vai pegar. Então todo pescador experiente, quanto mais experiente, menos energia ele perde. A gente vai pescar como turista, eu já pergunto para o pirangueiro, eu falo assim: vamos pegar hoje? Ele fala assim: hoje vamos passear, hoje não vai pegar não, mas amanhã cedo. E não adianta, pode passear, não pega. Então por que eles pescaram a noite toda? Sabendo de que eles não estavam pegando, e eles perseveraram, e não recolheram as redes. Vamos embora, amanhã a gente volta. Por quê? Eu tenho uma opinião sobre isso. Sabe qual que é a minha opinião? Eles estavam em crise financeira. Eles não tinham opção de ir embora sem peixe. Eles tinham que tentar, porque provavelmente eles estavam endividados, provavelmente tinha cobrança chegando. Eles estavam vivendo uma crise. Essa é a minha opinião. E aí termina a parte da manhã, e eles estão lavando as redes. Jesus, amanhece o dia, a Bíblia diz que Jesus sai da sua casa. Então Jesus tinha uma casa, e a casa era na praia. Quem tem uma casa na praia aqui? Levanta a mão. Olha que benção. Quem quer uma casa na praia aqui? Aleluia, em nome de Jesus. A Bíblia fala que ele saiu da casa. Tem muita evidência bíblica de riqueza na vida de Jesus, né? Porque a gente não para estudar. Mas aí Jesus pega muitas pessoas, e Jesus faz a leitura já do que aconteceu. Preste atenção. E Jesus fala assim: traz o barco para cá, empresta o barco para eu ministrar. Na hora, Senhor, o Senhor pode usar meu barco, pode usar a minha empresa para o Senhor ministrar, pode vir. E a Bíblia diz que ele entra na empresa desses 3 sócios.
E ele se assenta ali na empresa e ele começa a ministrar. E eu estava orando por isso, eu falei: Senhor, o que o Senhor ministrou? Eu gosto de ficar fazendo essas perguntas, né? Nós pastores ficamos refletindo às vezes no contexto do texto. E o Senhor me mostrou o que ele pregou. E eu quero ler esse texto para você. E meu tempo, só pela graça de Deus, já está acabando. Ora para o pastor Rafael me dar mais tempo, irmãos. Ora em nome de Jesus. Preste atenção. Pressão gera poder, pastor Rafael. Mateus 13, versículo 1 ao 9. Presta atenção. Colocou aí? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de onde? De casa, assentou-se à beira-mar. Você pode imaginar a cena? Saindo cedo, assentando na beira do mar. Pobre demais, né? Oh, Deus. E grandes multidões se reuniram perto dele. Ele não entregou panfleto, ele não anunciou que ia ter culto. O povo achou onde ele estava, desprovido de abundância. Ministério muito fraco, né? De Jesus. Cheio de gente. Aí se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia. Multidão. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A primeira parte, ele falou: tem pessoas aqui nessa multidão que já ouviram minha palavra, já conheceram a palavra, mas o diabo tem roubado a palavra. Você de fato não está nem no nível de relacionamento comigo ainda. Há muitas coisas para você avançar. E o diabo, você vai no evento, você recebe, até aceita Jesus, depois você simplesmente some. Você é uma pessoa que não tem raiz, você não nasceu de novo. Você precisa permitir que a minha palavra, que é a semente, entre no seu coração. E aí, o que chama atenção é que ele continua dizendo: outra parte caiu em solo rochoso, aonde a terra era pouca, e logo nasceu o sol, né? Cadê? E logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Passa aí, por favor. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Preste atenção nesse texto. Volta aí um versículo 5. Volta aí o versículo 5, por favor. Sabe o que eu imagino nessa cena? Jesus no barco de Pedro, falando assim: outra parte da semente da palavra caiu em um solo pedroso, porque essa palavra no original, rochoso, vem de Petros, que é de Pedro, é a mesma palavra, Pedro e Petra. E eu imagino a cena, Jesus falando assim: outras palavras caíram em um solo pedroso. E talvez ele olhou para Pedro assim, e Pedro já começou a entender tudo. E ele começou a falar como que Jesus é maravilhoso, né? Onde a terra era pouca, e logo nasceu a palavra. Você já viu eu curar sua sogra, você já viu o mover de Deus acontecer. Durante a noite talvez Pedro tinha orado e dito: Senhor, eu estou passando essa crise, mas por favor, manda um peixe para mim, faz alguma coisa acontecer. A palavra até brotou, mas logo o sol nasceu. E quando o sol nasceu, a palavra foi embora, o desânimo tomou conta de você, porque você falou: Deus me abandonou, eu estou quebrando, minha empresa está quebrada, eu estou endividado, estou cheio de problema, e a palavra de Jesus simplesmente não funciona. E a palavra, ela não encontrou uma terra funda para poder ser ministrada, para poder criar raízes. Como estão entendendo? É poderosa a palavra, não é? Você está se identificando? Você está entendendo que Deus está falando com você? E aí, ele continua a mensagem. Outras sementes, elas caíram numa terra que era boa, cresceu, mas os espinhos, que é a fascinação com a riqueza, que é os cuidados dessa vida, oprimiram a semente. E aí eu comecei a prosperar,
comecei a te prosperar, e agora, ao invés de você me amar mais, ao invés de você se dedicar mais, ao invés de você se envolver mais com aquilo que eu tenho para fazer, você agora está tão ocupado para cuidar do dinheiro que você tem que cuidar para mim, não é? Você está tão ocupado de fazer tantas viagens que você tem que fazer, que você não tem tempo de estar no encontro, você não tem tempo de ser um anfitrião de célula, você não tem um tempo de ser um líder de célula, porque os espinhos sufocaram. E acredite, é muito fácil se perder. Mas algumas sementes foram lançadas numa terra fértil. E essas que foram lançadas, elas brotaram, elas produziram a 100, a 60 e a 30 por 1. E eles prosperaram de maneira contínua e perpétua. Volta para a cena. Jesus está terminando de pregar, e aí Jesus chama Pedro. Eu fico imaginando, Pedro já estava quebrantado, ele já entendeu que a mensagem era para ele. Ele já estava ali. Oh Senhor, vem aqui, Pedro. Agora você vai lá, sai do lugar raso que você se encontra. Preste atenção, sai do lugar raso que você se encontra, vai para as águas profundas. Você entende que é uma metáfora? Vai para águas profundas, aprende a confiar em mim, e eu te libero uma palavra agora de prosperidade. Lança a rede, você vai ver o que vai acontecer agora. Agora Pedro vai pescar novamente, mas ele fala assim: Senhor, eu já fiz todos os cursos do Sebrae, já zerei os cursos do Sebrae. Senhor, eu já mudei os meus equipamentos, já mudei a rede, eu já comprei equipamentos dos melhores, já me aconselhei, eu fiz tudo certo, todas as habilidades que eu tinha, tudo que eu sei fazer eu já fiz, a noite inteira eu não peguei nada. Mas agora eu não vou confiar nas minhas ferramentas, nem no que eu sei, eu vou debaixo da tua palavra. Da tua palavra. Ah, meu irmão, o Senhor te trouxe aqui para liberar uma palavra na sua vida, uma palavra de prosperidade na sua vida. Acredite, eu saí daqui um dia com uma palavra, é tudo que eu tinha. Eu não tinha resultado, eu não tinha relevância, eu não tinha nada, eu só tinha uma palavra de Deus na minha vida. Mas eu disse: Senhor, se essa é a tua vontade, se essa é a tua palavra, eu estou fazendo tudo, não está dando certo, mas eu vou lançar as redes debaixo da tua palavra. E essa palavra diz que eu sou próspero, essa palavra diz que tudo que eu tocar vai dar certo e abençoado, essa palavra diz que eu sou filho amado, essa palavra diz que eu tenho acesso a tudo que é do meu Pai, por isso eu acesso todas as riquezas que o Senhor tem para mim. Essa é a palavra. Ei, presta atenção. Aí ele sai. E ele sai. Preste muita atenção no que eu vou falar. É o mesmo barco, é o mesmo mercado, são os mesmos funcionários, são as mesmas redes, e inclusive estava no mesmo dia. E quem pesca sabe, o peixe que dá à noite, ele não dá de dia, não adianta pescar de dia. Era um dia improvável. Então eu vou abrir a loja hoje debaixo da palavra do Senhor. E quando ele lança as redes voltam cheias de peixe, cheias de peixe, cheias de peixe. De repente, pastor Rafael, de repente, eu fecho um contrato, de repente, eu fecho uma intermediação, de repente, uma porta se abre, de repente, eu viro sócio de um banco, de repente, o Senhor manda uma oportunidade para mim, de repente, as redes estão cheias de peixes. E o desespero toma conta dele, ele falou assim: vai afundar o barco, chama o outro barco lá, nós tivemos fé. Veio outro barco, ajudou, os dois quase afundaram. Você sabe quanto em dinheiro tinha ali de peixe? Eu calculei. Foi achado uma escavação, um barco antigo, que deduzem que é o típico barco que aconteceu essa pescaria aí. Ele tem 9 metros. Eu fui lá e comecei a fazer a conta. E eu peguei o peixe mais barato que tem, a R$10 o quilo. Enchi esses dois barcos de peixe e fiz a conta. Dava R$60 mil de peixe ali.
Para quem estava endividado, irmão, 60 mil numa venda. Já é melhor que o Celta, né? Preste atenção. Sabe o que é o mais incrível? Sabe o que é mais incrível? Eles ficam emocionados. Nós vamos poder pagar as contas. Oh, nossa esposa, vou chegar lá em casa, vou falar para minha esposa: o Senhor proveu, Deus mudou nossa sorte. Eu vou testemunhar lá no seminário dos empreendedores radicais. Eu vou estar lá junto com os irmãos testemunhando: Deus fez. Oh, a palavra se concretizou na minha vida. Só que algo acontece. Pedro, ele chega e se prostra diante de Jesus. Ele fala assim: eu estava em águas rasas, mas agora eu entrei numa água muito profunda. Agora eu entendi quem o Senhor é. Agora eu entendi o que o Senhor pode fazer. Agora eu entendi a abundância que eu estou envolvido. E eu vou falar para o Senhor algo: vá para longe de mim, porque eu sou um pecador. Aí sabe o que Jesus fala para ele? Fala assim: Pedro, Simão, queria te falar não, mas eu estou abrindo um negócio aí. Está tudo planejado já. E esse negócio é um negócio maravilhoso. É um negócio de pesca também. E o mercado é gigante. Eu acho que você tem a qualificação necessária, porque você tem um coração que vai em águas profundas, um coração que é uma terra fértil. Você entendeu que não é pela sua força. Eu quero te convidar para ser meu sócio. E agora você vai envolver a sua vida num negócio de pescar. Só que você vai pescar vidas agora. Milhares e milhares de pessoas estão indo para o inferno, Pedro. E eu vim aqui para resgatar cada uma delas. Você vai usar a sua empresa, você vai usar a sua vida para você resgatar vidas. Não é só uma empresa, é um propósito. Sabe o que a Bíblia fala que ele fez? A Bíblia fala que ele deixou os barcos, ele deixou os 60 mil reais, ele deixou tudo e seguiu Jesus, ele e os seus sócios, porque agora ele não tem uma empresa para si, ele tem uma empresa para o reino. Na empresa dele pessoas vão ser salvas, na empresa dele as pessoas serão alcançadas, casamentos vão ser restaurados. Tem um irmão lá que anda comigo, você sabe, então são 450 empresários lá na Videira Cuiabá. Eu tenho o privilégio e a confiança da minha liderança de me comissionar para pastorear esses irmãos. E um dos empresários, eu fui consultor durante 9 anos no Sebrae, e eu atendi ele. Quando eu conheci ele, eu falei assim, fiquei impressionado. Eu falei assim: como que esse irmão é inteligente? Pensa numa pessoa inteligente, acima da média assim. Ele é muito inteligente, tem tudo quanto é formação que você pensar. E eu fiz 5 projetos para captar recurso, e eu tinha certeza que o único que eu tinha certeza que ia ser aprovado era o dele, o único, pois os 4 outros foram aprovados e o dele foi reprovado. Eu não entendi. E aí, logo depois, ele separou da esposa. Ele na verdade nem tinha casado, teve um filho, morava junto, separou. E eu me lembrei dele, eu liguei para ele e falei assim: irmão, eu estou ligando para você, não é por causa dos negócios, eu fui seu consultor, tudo, mas Deus me falou, eu quero orar por você, não abre mão da sua família. Eu orei pela família dele. Tempos depois, ele começou a levantar, montou outro negócio, ele faliu, estava com a dívida de 300 mil reais. E ele falou: você pode vir aqui na minha empresa para fazer uma consultoria para mim? Eu falei: vou. Só que eu não fui lá por causa da consultoria. Deus tinha falado para mim: você vai lá, você vai orar por ele. E eu fui lá, e ele começou a falar da empresa. Meu irmão, pensa no sono que ele foi me dando. Ele foi falando da empresa. E ele terminou: empresa. Aí eu falei: você terminou? Eu falei: agora eu preciso falar algo para você. Eu não vim aqui por causa da consultoria, eu não vou te dar consultoria. Deus me mandou aqui para falar que Ele vai restaurar a sua vida, vai restaurar o seu casamento. E eu orei com ele, orei. E eu chamava ele para ir no encontro ele não ia. Depois outro irmão chamou, ele foi no encontro com Deus no hotel que a gente faz lá. No encontro com Deus no hotel, até o momento da noite, ele estava totalmente cético. A esposa dele recebendo, orando, chorando, e ele nada. Aí no momento da cruz, os irmãos falaram dos milagres de Deus, e
o irmão teve uma palavra de conhecimento. Tem alguém que tem um problema no joelho direito, pode vir aqui, Deus vai te curar. E ele estava com um problema no joelho que ele não conseguia agachar, mexer, arrebentado o joelho. A esposa dele deu aquela cutucada que a pastora Dani proibiu a gente de dar ontem. Eu fiquei ofendido, eu queria cutucar minha esposa a noite inteira. Aí ela falou, cortou meu barato. Falei, não cutuco mais. Estou brincando, minha esposa é uma benção. Mas preste atenção, esse irmão, na hora da cruz, a esposa dele cutucou, ele falou, vai lá. Ele falou, não vou, vai lá. Aí ele foi. Eu falei, então tá bom. Eu falei, o que você não pode fazer? Não posso agachar, não posso fazer nada. Cético. Nós oramos, toda a igreja, põe a mão no joelho dele, põe a mão. Tá, oramos. Aí, glória a Deus. Falei, agora abaixa aí. Ele falou, mas como se eu não posso? Eu falei, só abaixa, irmão. Abaixa, irmão. Aí, quem estava nesse encontro? Tinha alguém que estava nesse encontro? Com Deus, os irmãos daqui? Estava, né? O pastor estava. Aí ele fez assim. Aí ele fez assim, ó. Mãozão. Falei, você aceita Jesus? Eu aceito. Sabe o que aconteceu com a vida dele? Acabou de casar agora, restaurou a família, se casou, está envolvido na obra. E aí um dia ele me mandou uma mensagem, pastor do céu, você não vai acreditar, eu acho que eu estou caindo num golpe, não pode ser, será que é verdade? E a dívida de 300 mil que eu tinha no governo, mandaram uma carta aqui falando que foi suspensa a minha dívida. É ameaçador quando o pastor sobe aqui. Vou afastar para cá. Não, vou terminar, eu sou submisso. Preste atenção. Preste atenção nessa história, eu vou finalizar com ela. Irmãos, ele falou assim, pastor, 300 mil é golpe, ora por mim, para mim não cair nesse golpe. Eu falei assim, irmão, lembra do seu joelho? Lembro. Era possível? Não. Eu falei assim, é Deus movendo a sua vida, vai consultar. E ele falou, então o senhor promete, não fala para ninguém, viu? E ele foi atrás, foi no cartório, pois a dívida dele foi suspensa, tudo certinho no cartório e tudo mais. Aí eu falei para ele, agora você precisa testemunhar. Ele falou, vou testemunhar na célula, lá do Rafael Jonier, ele é líder de célula. E lá na célula do Rafael Jonier, ele começou a testemunhar. Ele falou, vocês podem não acreditar, mas Deus pagou 300 mil reais de dívida minha. E eu fui no cartório e está tudo certo, inclusive trouxe as documentações para testemunhar. Aí uma mulher se levantou chorando. Ela falou assim, eu sou a dona do cartório. Eu estou visitando a célula, eu nunca vi isso acontecer. Eu peguei pessoalmente os documentos porque eu não acreditei que estava acontecendo. Porque nunca aconteceu. É verdade, eu quero servir esse Jesus que ele serve também. É esse Jesus que nós servimos. Coloca o último versículo aí, para mim orar e encerrar. O versículo. Preste atenção. Ei, Jesus não era pobre. Jesus tinha uma mente de abundância. A Bíblia fala que a pobreza no Velho Testamento, assim como a enfermidade, é uma maldição. E a mesma Bíblia diz que Jesus se fez maldição no meu lugar. Então Jesus, segundo esse texto, nós precisamos conhecer a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é rico, mas Ele se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza você fosse tornado rico. Você não entendeu? É pela pobreza dele, Ele fez isso por amor a você, para que você fosse tornado rico. Rico. Quando a enfermidade chega, sabe o que você faz? Você fala assim, não aceito a enfermidade não, porque Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Eu vou orar e eu vou ser curado, e você vai ser curado. Mas quando a pobreza e a escassez estiver rondando a sua casa, você se levanta e você se posiciona. Eu estou debaixo da graça de Deus. Ele levou sobre si as maldições, a escassez foi levada e eu fui feito rico no Senhor. Rico.
A obra de Cristo é uma obra substitutiva. Ele levou sobre si as enfermidades para que eu tivesse saúde. Ele foi rejeitado para que eu fosse aceito. Ele foi humilhado para que hoje você pudesse ser colocado numa posição de honra diante do Pai. Ele se fez pobre para que você fosse feito rico. Essa é a palavra da verdade do Senhor. Eu creio de todo o meu coração. Eu quero fazer uma oração final. Quero orar. Minha palavra encerrou, infelizmente. Eu quero fazer oração pelos pastores. Quantos pastores nós temos aqui? Queria que todos os pastores viessem aqui na frente, rapidamente. Todos os pastores. Amém. Pode posicionar todos os pastores aí. Igreja, preste atenção. Olha só como que é o coração desses homens. Eles nem presumiram que eles vão vir aqui para receber. Eles já vieram para servir. Todos já viraram para você: eu vou orar pelos irmãos. Porque esse é o coração deles. Foram homens de Deus que Deus chamou para dedicar a vida para servir o rebanho, a igreja. É assim que é a vida deles. E quando eu fui chamado, eu rejeitei muito o meu chamado, sabe por quê? Eu pensava assim: eu vou ter que fazer voto de pobreza. Se eu for pastor, eu vou viver uma vida de escassez. Não vou ter abundância. Muito tempo eu resisti ao chamado de Deus, com medo de ser pobre. E eu quero que os pastores virem aqui para mim agora. Sei que vocês querem servir a igreja, mas hoje é dia de vocês receberem. É dia de vocês receberem. Preste atenção. Não há nada mais nobre na vida de vocês. Vocês podiam fazer com a vida de vocês do que dedicar a vida nesse empreendimento que é salvar vidas para o Senhor. Mas eu quero orar por vocês, repreendendo toda a mentalidade de escassez e de pobreza. Por muito tempo nós pastores acreditamos que sim, nós vamos ser pastores e vamos viver uma vida de mediocridade, uma vida sem riqueza, morando em casas ruins, tendo carros ruins. Eu quero repreender essa mentira na sua mente em nome de Jesus. Eu quero declarar: o dinheiro está na boca do peixe, amém? Está na boca do peixe. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar discípulos abençoados. Alguns vão empreender, como é o meu caso, outros vão ser pastores integrais, porque Deus não vai permitir. Mas independente da sua posição, eu quero declarar na sua vida: você vai comer o melhor dessa terra, você vai fazer melhores viagens, você e sua esposa vão ser roupas boas. Você não vai ouvir da sua esposa: poxa, eu queria tanto, e você chorar porque você não pode dar. Eu quero declarar na sua vida hoje a provisão e a mente de abundância que está na mente de Jesus, no ministério de Jesus. Coloque sua mão assim para receber. Deus está nos dando um novo tempo como pastores, para crer e acessar as riquezas do alto. Queria que toda a igreja ficasse em pé. Você vai estender a mão para esses pastores. Senhor, nós oramos por esses pastores aqui agora. Homens como Pedro foram chamados para o ministério da Tua Palavra. Alguns chamados para empreender, chamados, ó Pai, para ter empresas. Outros o Senhor não vai permitir. Eles vão ser exclusivos no ministério e na obra. Mas eu quero declarar a palavra que o Senhor nos deu em Isaías: eles vão comer o melhor dessa terra. Eles vão provar, Senhor, das melhores viagens. Eles vão provar do milagre sobrenatural da multiplicação. Eles vão provar, o Senhor, de uma igreja próspera e abençoada. E eles serão fonte de transbordo na vida da igreja. Muitas vezes eles sozinhos vão ofertar encontros inteiros, encontros com Deus. Eles vão ser ofertantes também, prevalecentes da sua obra, porque o Senhor vai fazer superabundar a Tua riqueza sobre a vida deles, em nome de Jesus.
Jesus. Eu declaro sobre a vida deles a provisão sobrenatural. Toda mentalidade de pobreza é quebrada agora em nome de Jesus. Eles não são pobres, eles são ricos, porque eles são filhos de um pai rico. Eles estão a serviço de uma empresa bilionária do reino de Deus, e não faltará provisão. Terá telão na igreja deles, terá, Senhor, os melhores poltronas, terá porcelanato. Senhor, os melhores dessa terra será liberado no ministério desses irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E eu quero finalizar orando por você que veio aqui nesse seminário. Vem aqui, pastor, orar junto com o senhor do lado. Agora os pastores vão me ajudar. Se você sentir de passar, liberar a palavra nos irmãos, vocês podem liberar. Preste atenção. Você só precisa de uma palavra de Deus. Eu fico parecendo Olivia Palito do lado dele. Preste atenção. Você só precisa sair daqui com uma coisa, uma palavra. Só uma palavra. Deus trouxe você aqui, não é para prestigiar seus pastores, não. Não é para ver nenhum irmão famoso, não. Deus te trouxe aqui para te dar uma palavra. E você vai embora com essa palavra. Junto com essa palavra vai ser liberada uma unção. E você vai ver pescas maravilhosas acontecerem no seu trabalho, na sua empresa, em nome de Jesus. Coloca a mão assim para receber. Os pastores quiserem tramitar e ir orando, pode ir orando. Eu quero profetizar e declarar sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, eu oro como ministro do Senhor, junto com os meus irmãos pastores que aqui estão. E eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa que aqui está. Eles vieram aqui, Pai, alguns fracassados nos seus negócios, precisando de uma oportunidade. Outros vieram, Pai, através de ofertas, porque não tinham dinheiro para vir. Outros, ó Pai, vieram até de avião. Mas não importa como eles vieram, eles vão sair daqui com a palavra do Senhor. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E debaixo dessa palavra, eles vão embora agora. E eu declaro sobre eles uma palavra profética, que eles vão voltar para suas cidades, para suas casas. Eles vão continuar trabalhando, mas agora eles estão debaixo de uma palavra. Jesus entrou no barco, Jesus entrou na empresa, Jesus entrou no negócio. E eles vão lançar as redes, e as redes vão se encher, a empresa vai multiplicar faturamento, eles vão ser promovidos, novos clientes virão, e eles nem vão saber explicar, eles vão entender, é a palavra de Deus que foi liberada na minha vida, foi a palavra e a unção do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, muitos e muitos e muitos testemunhos, Senhor, dizendo: oh, na minha força eu não conseguia, mas quando Jesus entrou na minha empresa, Ele me deu uma palavra, e a minha história mudou, em nome do Senhor Jesus. Diga assim: em nome de Jesus, eu me aproprio agora das promessas de Deus, eu me apego a essa palavra. Jesus está no meu barco, e debaixo da palavra dele, eu declaro que eu sou próspero, eu sou abençoado. Tudo que eu toco já deu certo, prosperará. Diga: eu acesso às riquezas do alto. Diga mais uma vez: eu sou próspero, eu sou abençoado. Tudo que eu toco prospera. Eu acesso às riquezas do alto. Aleluia! Eu sinto de liberar uma palavra na vida do pastor Rafael. Ele veio tão preocupado em servir, o tempo todo ele me dá uma palavra para alguém. O Senhor falou: eu quero uma palavra para todo mundo, eu quero uma palavra para cada discípulo, eu quero uma palavra para cada pastor, eu quero uma palavra para cada irmão. E você está preocupado porque você quer dar atenção para todo mundo, cuidando de todas as coisas, porque o seu coração é como o dele, um coração generoso. Mas é tempo de você receber.
E o Senhor quer liberar sobre você uma nova dispensação, Rafael, uma dispensação global. Até agora o seu ministério, ele tem sido nacional, local e nacional, mas é hora de ir para águas mais profundas. O Senhor me mostra, é tempo de lançar as redes em nações. O Senhor vai te dar representantes e discípulos, como Ele tem dado aqui no Brasil, nas nações, irmãos que vão vir de longe para sentar na mesa com você, para se associar ao seu ministério, e eles vão lançar as redes, e uma multidão de ministros, empresários, ricos, milionários, prósperos pelo poder de Deus, eles vão ser aliados a esse ministério, e não serão apenas tidos como financiadores. O seu ministério será conhecido como homens milionários, que são servos do Senhor, são líderes de célula, são discipuladores, e vão ser muitos, eu vejo, muitos vão achar que estão ganhando muito dinheiro para financiar a obra, mas eles vão ser o jovem rico, vão entregar tudo para serem pastores, vão usar a empresa para serem pastores. O Senhor vai te dar uma geração de discípulos milionários e pastores, uma geração nova de pastores e empreendedores surgirá, e o Senhor vai te comissionar. Eu vejo como fosse bandeiras de vários países, nas nações, eu vejo em cada continente de maneira muito clara, mapas nos continentes. E se prepara, meu irmão, porque é tempo de você abandonar alguns barcos, para você poder conseguir cuidar de tudo aquilo que o Senhor tem para te dar. Hoje são milhares, são mais de 1000 aqui, mas serão centenas de milhares que o Senhor vai te dar, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém.